20 de novembro de 1987, documentário sobre os 30 anos da Universidade Federal do Pará, entrevistado o professor Horácio Barreto, ex-reitor da UFPA, entrevistadores, professor Flávio Nassar, presidente da UFPA e do Departamento de Arquitetura, Cláudio Monteiro, do Departamento de Ciências Sociopolíticas, e Regina Alves, de Comunicação Social. Professor Horácio, quando o senhor foi escolhido reitor, em 1977, nós ainda não tínhamos a consulta à comunidade acadêmica, né? A indicação ainda era diferente. Então nós gostaríamos de saber como foi o processo de escolha, que forças lhe apoiaram dentro da universidade e fora dela também. A minha escolha foi quase que independente da minha vontade. Foi uma escolha direta do presidente da República, no tempo do presidente Geisel. Ele próprio se interessou, a tal ponto que eu fui nomeado 6 meses antes de assumir. E não tive nenhuma interferência. Mesmo que não adiantava, que eu não era político, não tinha prestígio de espécie alguma, não podia contar com nada. Mas tinha um grande amigo, que era secretário particular do presidente, foi quem fez todo esse trabalho, professor Heitor de Aquino Ferreira. E o senhor não enfrentou resistências na universidade a essa indicação? Foi um processo tranquilo? Todo mundo aceitou? Eu considero tranquilo. As coisas que surgiram eram naturais, muito naturais. Posso considerar o meu período de administração um período tranquilo, em todos os sentidos, sob o sentido político, social, estudante, seja qual for o ângulo que se queira focar, foi um período tranquilo. Doutor Horácio, justamente no período da sua administração, começa no governo Geisel o processo de distensão política. E isso tem, evidentemente, repercussões dentro da universidade. Coincide com o período da sua administração a retomada do movimento estudantil, começa a haver a eleição direta para as direções do Diretório Central dos Estudantes. É nesse período justamente que se formam as associações de docentes, aqui é criada a DUFPA. Eu gostaria de lhe perguntar, da perspectiva, são duas perguntas. Da perspectiva da administração da universidade, como era que a administração via esse tipo de movimento? E, em segundo lugar, se vocês, a administração aqui da universidade, recebia algum tipo de pressão externa à universidade, ou via MEC, ou via serviços de informação e assim por diante, no sentido de, digamos assim, coibir, dificultar que se concretizasse ou que avançasse esse processo, quer a nível do movimento estudantil, quer a nível do movimento docente? Seria interessante esclarecer desde logo que durante todo o período da minha administração eu não tive interferência de espécie alguma de quem quer que seja, nem políticos, nem governo. Eu estava inteiramente à vontade. O presidente me dava apoio integral, eu não tinha com quem me preocupar. Em relação ao movimento da organização dos professores, etc., eu via aquilo tudo com naturalidade. Naturalmente, um pouco receoso de que as coisas não dessem certo, porque eu conheço a nossa realidade e não é fácil a gente congregar elementos suficientes para fazer um movimento, não é fácil. Quanto mais elevado o nível intelectual, pior. Mas eu via com simpatia e tenho o prazer de dizer que vi realmente crescer aquele movimento dia a dia, até se instalar. Não tive, como disse, nenhuma interferência de espécie alguma, nem de governo, nem de SMI, nem de político. Político de espécie alguma, nenhum. Me disse, ou tenha feito algum pedido, ou alguma
qualquer coisa parecida. Absolutamente. Para mim foi absolutamente tranquilo. Eu fiz o que quis. E por isso que eu sou responsável pelos meus 4 anos. Que foi feito só aquilo que eu quis, mais nada. Professora, se no final do seu mandato, principalmente a partir de 80, ocorreram nas diversas universidades, inclusive na UFPA, movimentos grevistas. Pela primeira vez, nos últimos 20 anos, ocorreram movimentos grevistas. Quais foram as dificuldades, quais foram os problemas e, enfim, qual foi a sua atitude em relação a esses movimentos? Quer dizer, como o senhor procurou atuar diante desse novo fato político inédito na Universidade Brasileira? Também nesse aspecto dos estudantes, os seus movimentos, as suas organizações, as suas greves, etc., eu não tive muita dificuldade. As coisas se resolviam por si mesmas. Lembro um fato que vocês devem também se lembrar, da morte de um estudante em plena sala de aula. Aquilo foi citado no MEC como um exemplo de conduta de reitor em face de outros acontecimentos que se passavam em outras universidades naquela época. Eu não me lembro assim de ter muita dificuldade. Eu tive uma vantagem, é que os líderes estudantis que estavam no tempo em que eu assumi a reitoria, foram elementos que ajudaram a minha eleição para reitor. Éramos amigos, eram estudantes de medicina, tinha meu filho lá pelo meio também deles, e éramos muito bons amigos. Eram meus alunos, e fazíamos eu não senti dificuldade com os estudantes. É uma coisa ou outra que surgia, já no fim quase do meu mandato, de um estudante mais ou menos alterado, mas não criava muita confusão. Não me lembro assim de que eu tenha tido alguma dificuldade, a não ser na morte desse estudante, que foi realmente uma coisa séria. Mas que foi facilmente reduzido. A expressão mais simples, porque eu fechei o campus e dei assistência à família do jovem, tomei as providências que eram necessárias e tudo ficou sanado. Não houve maior problema. Doutor Araci, ainda sobre essa questão do movimento grevistas que ocorreram durante a sua administração e que foram movimentos nacionais, hoje em dia nós sabemos que existe a articulação dos reitores através do CRUB e que quando ocorrem essas greves nacionais, o CRUB tem tido sempre uma participação e, digamos, é o órgão que aglutina os reitores no sentido de que eles avaliem esse movimento e se posicionem. Naquela ocasião, na greve de 80, que foi uma greve nacional, a primeira greve nacional de docentes, existia alguma articulação a nível dos reitores, vocês se ouviam, se consultavam e procuravam tomar atitudes comuns, tentavam intermediar, como hoje em dia, por exemplo. Hoje em dia o CRUB sempre tenta fazer uma intermediação entre os docentes, as reivindicações e o MEC. Como era que acontecia naquele momento? Como os reitores se posicionaram perante aquele fato novo da vida das universidades brasileiras? Naquela época também o CRUB estava começando. E não havia ainda uma compreensão exata do problema na sua extensão, e os reitores não estavam ainda preocupados em tomar atitudes em conjunto, etc. Não havia essa preocupação. O que havia naturalmente era a conversa de reitor com reitor,
contando as suas experiências, seus problemas, suas maneiras de como evitar o assunto ou melhorar, etc. E daí a gente tirava algumas conclusões. Eu me lembro que uma vez, no lado do MEC, quando eu estava reunido com o ministro e outros responsáveis pelo ensino, estavam tratando do problema de uma universidade, que eu não me lembro qual, onde estava havendo sérios problemas. E o ministro disse assim para todos: manda o Horaci para lá para ele resolver o problema. Justamente tinha ocorrido algum tempo antes aquela história do estudante que morreu aqui dentro do nosso campus. De maneira que eram atitudes assim aleatórias, não eram atitudes combinadas previamente, não tinha isso. Eram mais iniciativas pessoais. Professor Horaci, o senhor enfatizou bem o seu bom relacionamento, principalmente com os estudantes. Eu gostaria de saber como é que se dava esse relacionamento com os professores, principalmente nesse momento de greve, que evidentemente o senhor, como a principal autoridade da universidade, em determinados momentos tinha que fazer cumprir principalmente ordens nacionais, emanadas do MEC, etc. Houve algum momento em que essas atitudes suas pudessem vir a conflitar com o movimento grevista dos professores, ou sempre houve uma certa harmonia entre a administração e o movimento grevista? Como é que se dava essa relação? Sempre houve harmonia entre todo e qualquer movimento dentro da universidade e o reitor, no sentido de que o reitor não era contra sistematicamente os movimentos, procurava apurar os fatos, entrar na realidade do assunto e apoiar o movimento normal, aquilo que seria sensato. Mas eu nunca tive a oportunidade de ir nem contra professor, nem contra aluno. Nunca tive oportunidade. Não me foi dada pelo menos essa oportunidade. Contra os meus colegas, houve pouca reação entre os colegas professores durante a minha administração. Pouco se manifestavam. Mas eu também não tive a oportunidade de entrar em choques com eles por qualquer motivo. Professor Horaci, nós temos aqui escutado depoimentos diversos nessa tentativa de construir uma memória da universidade, né? E temos ouvido depoimentos como o de Orlando Sampaio Silva, que foi cassado ainda no tempo da gestão do professor Aloysio, que tentou muito, mas não conseguiu impedir essa cassação, como conseguiu impedir de outras pessoas. E ainda ontem, um amigo seu, o doutor Avertano Rocha, dava depoimento aqui de como ele próprio, o doutor Avertano Rocha, foi convidado praticamente a sair da universidade, né? Em 69. A sair? Ele era professor. Né, e houve uma espécie de veto. Exato, eu só estou lembrando que realmente não é do seu tempo. Eu estou lembrando um pouco dessas coisas que aconteceram na universidade e normalmente as pessoas têm lembrado que isso se devia a interferências externas, né, geralmente dos órgãos de informação naquele momento da vida brasileira. Então, o senhor disse há pouco que na sua gestão não houve interferência. Mas eu lembro de 2 episódios que foram muito comentados na época e um deles chegou, inclusive, aos jornais. Foram os casos do professor João Jesus Parloreiro, que hoje é secretário de Estado e que fez concurso e não conseguiu ser admitido. Ele, aliás, fez 3 tentativas, né, em várias ocasiões. E ainda o caso do médico chamado Cláudio Salles, né, que também fez concurso, foi aprovado em primeiro lugar e também não conseguiu ser contratado. Ele tinha um processo, já tinha sido condenado pela auditoria militar e isso inviabilizou a contratação dele. Eu gostaria que o senhor relembrasse um pouquinho esses 2 episódios. Pois não. Primeiro do professor Parloreiro.
professor Paz Loureiro era tido e havido aqui na cidade como comunista. Pelo menos era o que eu ouvia. Eu nunca ouvi alguma referência que se dizia que ele não era comunista, ao contrário, que ele era comunista. E por causa disso, se formou uma celeuma, uns contra, outros a favor, o professor Paz Loureiro. Eu mandei chamá-lo, tive uma conversa longa com ele e fiz as minhas observações pessoais sobre ele e dei um tempo a mim mesmo para resolver. Com uns 2 meses no máximo, eu simplesmente nomeei o professor Paz Loureiro para a universidade onde ele está até hoje. Foi um ato espontâneo meu, que hoje eu fico muito satisfeito de saber que realmente eu tinha razão, porque não se tratava de comunista. Eu não vi nada no professor Paz Loureiro de comunista, absolutamente nada. Era um homem sério, trabalhador, honesto, estudioso, e que eu cheguei à conclusão de que seria muito útil à universidade. E, na verdade, quem conhece o professor Paz Loureiro sabe que realmente ele se revelou uma pessoa muito interessante, dando grandes benefícios, proporcionando grandes benefícios à comunidade paraense. De maneira que a entrada do professor Paz Loureiro na universidade foi um ato espontâneo meu. Cheguei às minhas conclusões e decidi. Quanto ao aspecto do estudante, na verdade foi um caso muito conhecido aqui em Belém também. Ele se viu envolvido em várias coisas e aquilo naturalmente tinha repercussão. Era mais do que natural. Eu não nomeei porque não tive nenhuma indicação para que ele fosse nomeado. Mas ele prestou concurso. Ele prestou, mas as indicações vinham dos centros, né? Os centros é quem indicava. Quem passou em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro, quarto, fazia uma lista. E o reitor nomeava de acordo com as vagas. Eu não recebi nenhuma indicação na nomeação desse rapaz. Nenhuma. O que foi indicado foi nomeado. Então, não tenho por que me responsabilizar porque não foi nomeado. Não houve indicação do centro, então, né? Não recebi nenhuma indicação. Ninguém se interessou por ele. E eu nomeei o indicado. Parece que só tinha uma vaga. Bom, doutor Araci, nós já estamos no final do nosso tempo e gostaríamos agora que o senhor usasse o microfone à vontade para alguma consideração final, alguma coisa que o senhor quisesse deixar como registro. Quando eu assumi a universidade, eu tinha alguns objetivos em mente. Um deles era construir uma universidade na Amazônia, da Amazônia e para a Amazônia. Graças a Deus eu posso dizer que esse objetivo, se não foi alcançado, ele teve grandes avanços. Hoje nós vemos as universidades amazônicas unidas, fazendo seus encontros, produzindo seus trabalhos, em termos de amazônicas. O outro aspecto também que eu desejo acentuar é o grande prestígio, a grande ajuda, o grande apoio que eu tive do governo do presidente Geisel. O presidente Geisel apoiou a Universidade do Pará totalmente, através do seu secretário particular e o seu primeiro-ministro na época, que era o Ney Braga, meu amigo particular. A tal ponto que quando eu assumi, a universidade tinha sido despojada de uma verba para a construção do seu campus.
e tinha sido distribuída essa verba para outras universidades. Com o prestígio do presidente e a boa vontade do ministro Ney Braga, toda essa verba foi recuperada, empregada, e hoje nós temos o campus profissional totalmente construído na minha administração e mais grande parte também do campus básico, como seja grande parte da biblioteca, a reitoria que está aí, que eu iniciei, mas não terminei, que terminou o meu mandato também, o departamento de química e a reestruturação geral da universidade, com água, luz, telefone, que estava em precária situação. Inclusive o computador que nós tínhamos era obsoleto. E eu consegui um computador de última categoria, a custa de economias da universidade. O computador não foi conseguido à custa da economia da universidade, porque foi uma verba especial. Mas a construção do edifício e tudo que foi necessário para o assentamento do computador foi obra da universidade através das suas economias. De maneira que, de um modo geral, eu poderia dizer que eu tive uma administração tranquila. O que ocorreu, eu acho que foram coisas naturais, que decorrem, que acontecem numa administração qualquer. Naturalmente que tinha uns detalhezinhos, coisas que eram facilmente superáveis e compreensíveis. Mas, de um modo geral, eu considero a minha administração tranquila. Eu não tive maiores preocupações.